Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Vamos ter um tempo meditando nas palavras de Deus. Então, ficar alguns minutos com Jesus, a sua palavra, o seu ensinamento. Vamos fazer uma meditação simples, mas cheia do Espírito de Deus, abençoada por Deus, para que nós possamos aprender de Jesus. Amém? Amém. João 7, 37 ao 44. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: Porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de aldeia de Belém? De onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. João 7, 45 ao 53. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: Por que não o trouxestes? Responderam eles: Jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhes, pois, os judeus: Será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: Dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Amém. Então a Noemi leu o capítulo 7 de João, que nós dividimos em 2 trechos, versículos. A minha vontade era ler todo o capítulo 7, repleto de ensinamentos, mas ficaria muito longa a nossa exposição, não é? Mas o capítulo 7 de João, do versículo 37 ao 44, ele nos fala que Jesus foi à festa e deu a seguinte declaração: Aqueles que creem em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E João, o apóstolo João, explica que Jesus se referia ao Espírito Santo de Deus, que todos aqueles que crescem em Jesus receberiam quando da glorificação de Jesus, quando ele fosse glorificado depois da sua ressurreição. Então, como nós vimos nos dias de Pentecoste, o Espírito Santo de Deus vem aos adoradores, aos apóstolos, e eles se manifestam em várias línguas, não é? E hoje, todos aqueles que creem em Jesus, também rios de água viva fluirão do seu interior, que é uma figura do Espírito Santo de Deus, que flui nas pessoas que creem em Jesus. E é muito importante crer em Jesus, porque eu preciso conhecer os seus ensinos, a sua palavra, para que eu possa crer no que Jesus ensina, no que ele prega, no que ele ensina. Por quê? Porque eu preciso crer em Jesus. E eu preciso crer em Jesus para quê? Para que rios de água viva fluam dentro de mim, para que eu tenha vida espiritual, porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, morará junto com o meu espírito, e o meu corpo será santificado, e a minha vida será santificada, e eu andarei nos caminhos de Deus. É certo, claro, que eu terei dificuldades, terei tentações, mas um rio de água viva flui dentro de mim. Eu não morrerei em pecado, porque eu estarei sempre com Deus. E Jesus, tendo dito essas palavras, muitos creram, outros não creram, alguns queriam até prender a Jesus, porque não entendiam as suas palavras, não é? E nós também devemos estar atentos, porque quando falamos do Evangelho, muitos também são contra, criticam, querem dar a sua própria opinião,
E isso não é bom, porque as coisas de Deus nós devemos aceitar com simplicidade, com um coração simples, puro, de uma forma descomplicada. O que eu aprendi? Que eu crendo em Jesus, eu terei o Espírito Santo de Deus em mim, que é semelhante a um rio de água viva, que não me deixará morrer espiritualmente, e eu terei vida abundante em mim, vida espiritual abundante em mim, e eu ficarei sempre com Jesus. Por quê? Porque eu creio em Jesus, né? E eu devo aprender da sua palavra. Amém? E sempre haverão aqueles que vão se opor, mas isso pouco importa. Importa é a minha comunhão com Deus. Depois, na segunda parte do Evangelho de João, no capítulo 7, no versículo 45 ao 53, Jesus estava na festa e os sacerdotes e algumas autoridades da Judéia, os fariseus, que eram os religiosos da época, né, na Judéia, os fariseus que guardavam a lei de Moisés, procuravam interpretar, liam as escrituras nas sinagogas, não é? Esses fariseus, esse partido religioso, os fariseus, eles, junto com autoridades, mandam que soldados prendam Jesus na festa. Os soldados vão na festa, veem as palavras de Jesus e sentem no coração que não deveriam fazer mal àquele homem, prendê-lo, porque nunca ninguém havia falado como ele. Ele era um profeta da parte de Deus. Os soldados, na sua rudeza, na sua simplicidade, que eles eram homens brutos, acostumados à violência, não tinham muita piedade de ninguém, eles mesmo nessa condição, o coração deles sente que Jesus realmente vem de Deus e que Jesus fala as coisas de Deus. Então eles falam assim, eles retornam sem Jesus e as principais autoridades falam assim: mas vocês não trouxeram Jesus? Eles dizem: não, nunca nenhum homem falou como esse Jesus. Então vocês veem que o Espírito de Deus, as palavras de Deus podem tocar qualquer coração, não é? Mas os sacerdotes, confiando em sua religião, confiando em sua própria justiça, em sua tradição religiosa, não quer aceitar Jesus, não é? Antes quer fazer mal a Jesus. Mas aí existe uma frase no versículo 49 que é bem interessante, não é? Então, eles dizem assim, no versículo 48, ele diz assim: porventura creu em Jesus, porventura creu em Jesus alguma dentre das autoridades ou algum fariseu? Quer dizer, eles falam assim: porventura nós que somos os sabedores, que sabemos das Escrituras, nós que somos tão importantes, nós cremos em Jesus? Porventura nós cremos? Falou para o soldado. Vocês que não são nada, creram. E nós que sabemos tudo, que somos os bambambãs, né? Não cremos. Porventura algum de nós cremos? Aí ele fala assim, aí esse fariseu, essa autoridade, diz assim: quanto a esta plebe, ele fala do povo, esse povo pobre, esse povo ignorante. Então ele se refere ao povo assim: quanto a esta plebe que nada sabe, ou ele poderia dizer numa linguagem de hoje assim: quanto a este povo pobre que é ignorante, que nada sabe da lei, é maldita. Ele amaldiçoou o povo. Tamanha era a soberba desse sacerdote, porque ele se achava mais do que os soldados, mais do que as pessoas do povo, porque eles eram autoridades, eles se vestiam melhor, eles tinham aquela roupa sacerdotal, eles tinham aquela religião deles, a religião deles era tão inútil, vamos dizer assim, que eles não reconheceram Jesus. Até os guardas, na brutalidade, sentiram a presença de Deus em Jesus e não quiseram prendê-lo. Mas eles, cheios de autoridades, com aquelas roupas, paramentos religiosos, eram saudados nas praças como autoridades, moravam melhor que as pessoas, e isso foi um veneno no coração deles, porque eles se achavam melhor mesmo que as pessoas. Eles dizem assim: esses pobretões, esses pobres, ignorantes da lei, são malditos, eles amaldiçoaram o povo. Na verdade,
Isso que nós devemos nos guardar do orgulho e acharmos que nós somos melhores que os outros por uma coisa ou por outra. Não, todos nós estamos a caminho, estamos aprendendo do Evangelho, aprendendo a ter uma comunhão com Deus, aprendendo as lições de Jesus, e não somos mais que ninguém, simplesmente estamos a caminho. E nós, não é pela nossa cultura, pela nossa riqueza, que teremos mais ciência com Deus, mas sim quando abrirmos o nosso coração para Deus fazer a sua obra em nós. E Nicodemos, que mais tarde vai ter com Jesus, ele diz assim, nós devemos julgar um homem sem primeiro ouvi-lo? E aquela autoridade diz assim, você é galileu, você sabe que da Galileia não vem nenhum profeta. Ele está se referindo às profecias, às escrituras. Mas Jesus, na verdade, é o Cristo, não é? E se ele fizesse uma investigação mais apurada, se ele fosse uma pessoa realmente honesta, ele saberia que Jesus é o Cristo, era o Cristo enviado por Deus para tirar o pecado do mundo, não é? Conforme as profecias. Mas eles não eram honestos, eles eram orgulhosos, manipuladores e amaldiçoaram o povo. Eles tinham muita maldade no coração, não é? Vamos nos guardar também de parecermos com esses sacerdotes da época de Jesus, porque nos achamos melhor, porque temos aquela religião, porque sabemos mais a Bíblia, porque nós não somos melhores. Nós estamos a caminho e não vamos desprezar a experiência das pessoas mais simples, porque muitas vezes Deus estará mais com ela do que conosco. Amém? Amém. Então assim terminamos mais um vídeo do canal. Esperamos que você tenha sido abençoado, assim como nós fomos. Amém. E pedimos que você dê um like, se inscreva no nosso canal, compartilhe com outras pessoas. Que a palavra de Deus, ela sempre traz alegria, traz paz, reflexão no nosso coração. Amém? Amém. Vamos terminar com uma oração. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por esse dia, pelas bênçãos. Pedimos que abençoe cada pessoa que está assistindo esse vídeo, a família dessa pessoa, que ela possa, Senhor, ter um interesse de crescer espiritualmente, que todos nós possamos ter esse interesse, colocando o Senhor em primeiro lugar, porque nós sabemos que aquele que crê em Ti, rios de água viva fluirão no interior. Amém. E agradecemos a Ti por ter enviado o Seu Espírito e que habita em todos aqueles que creem em Seu nome. Agradecemos porque é maravilhoso confiar sempre em Ti. Agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.